Diga assim, em nome de Jesus, nós te abençoamos, Haroldo. Pai, diga em nome de Jesus, use a vida do teu filho para falar comigo para a glória do teu nome. Diga amém. Dê um aplauso ao Senhor forte. Tome o seu assento. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu estou muito feliz mais uma vez de poder estar recebendo essa oportunidade. Estou muito feliz de estar podendo receber essa oportunidade mais uma vez. Num lugar que é cheio de tantos talentos, né? Aqui só tem pregador na igreja, né? Todo mundo é pregador na igreja. E quando a gente recebe essa oportunidade de poder compartilhar um pouco do que Deus ele tem falado no nosso coração, a gente tem que usar essa oportunidade para que a gente venha ser instrumento de Deus, canal de Deus para a vida das pessoas e que realmente possa ter frutos de toda a palavra que é falada aqui em cima desse altar. Amém? Eu gostaria de perguntar para vocês, tem alguém aqui que tem passado por alguma luta, algum problema? Tem alguém aqui que está... Isso já foi geral, já. Tem alguém aqui que fala assim, olha, está tudo bem na minha vida. Tem alguém aqui morando em Marte, morando em Plutão, morando em algum outro planeta do sistema solar, que não está passando por nenhum problema na sua vida. Então, a gente pode entender que essa palavra de hoje serve para cada um presente aqui nessa noite. Para cada pessoa que está aqui nessa noite. Porque quando nós falamos de cristianismo, quando nós falamos de pessoas que servem a Deus, uma das palavras mais concernentes que existe é a palavra dor. Fala para a pessoa do seu lado, dor. Dor é uma coisa que acompanha todo aquele que serve a Deus. É uma coisa que está presente na vida cristã diária. E muitas vezes essa dor ela gera uma marca dentro do nosso coração. Gera uma marca na nossa alma. E essa marca que a dor gera, vocês já ouviram falar daquela palavra que diz que aquele que crê em Deus, ele tem a marca da promessa? Quem já ouviu falar isso? Quando a gente ouve falar de marca da promessa, a gente ouve essa palavra é muito bonita, né? Não é verdade? Não. Deus, ele me marcou, Deus, ele me separou, Deus, ele colocou uma marca em mim para que eu venha vencer, para que onde eu chegar, o inferno venha olhar e venha entender que ali está chegando um servo de Deus. Ali está chegando um representante do reino. Obrigado, Demer. Que nunca falte alguém que traga água para você. Alguém aqui, pessoal, já teve Covid já? Teve alguém aqui que já teve Covid? E eu tenho que falar uma coisa, eu não sei o que aconteceu comigo, mas depois que eu tive Covid, nunca mais a minha garganta foi a mesma. Minha garganta fica boa uma semana, depois fica inflamada 3 semanas. Nunca mais a minha voz foi a mesma depois do Covid. Mas eu creio que Deus ele já está trabalhando a meu favor, amém? Porque senão eu vou ter que trocar, eu vou ter que sair do teclado, já que eu não posso cantar, então eu vou ter que só falar, amém? Mas Deus já está trabalhando e creio que em breve a minha garganta vai ser restaurada, eu vou poder tá com a minha voz 100%. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Se você tiver a sua Bíblia e você quiser acompanhar. 1 Samuel, capítulo 30. Se você precisar de ajuda, pede ajuda para o seu irmão do lado. Ele fala assim, ó, irmão, dá uma ajudinha aqui, me ajuda a encontrar aqui o versículo aqui. Amém? Se você tiver seu celular também, não estiver conseguindo encontrar na Bíblia, liga aí a sua Bíblia eletrônica. Então, o que diz aqui em 1 Samuel, capítulo 30? Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, os amalequitas, com ímpeto, tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e tinham posto fogo. Levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram.
nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade. Eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, e cada um por seus filhos e suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Talvez pode ter aqui nessa noite pessoas passando por situações parecidas. Aquele momento da sua vida que você olha para todos os lados e parece que não existe solução. Aquele momento que parece que chegou o fim da sua vida, parece que você chegou em um túnel, em vez de você ver uma luz no fim do túnel, em vez de no fim do túnel vir uma luz, está vindo um trem para te atropelar. Aquele momento que você olha para todos os lados e tudo parece que está contra você. Aquele momento que você estava perto de você enfrentar uma batalha, você enfrentou uma batalha, você enfrentou uma luta. A palavra de Deus diz que eles estavam voltando de uma guerra que Deus tinha dado vitória para eles. E quando eles chegam diante da cidade, quando eles chegam diante de todo aquele povo, para comemorar a vitória que Deus tinha dado para eles, o que eles encontram? Eles encontram a cidade totalmente queimada. Imagina vocês agora, pensa junto comigo. Você chega na sua casa e você encontra a sua casa toda queimada. Os seus filhos foram levados, o seu marido foi levado, ou a sua esposa foi levada. Tudo dentro da sua casa foi levado, foi saqueado. Como aquelas pessoas que elas sofreram perdas por causa de tsunami, por causa de terremotos. Imagina a dor do desespero no coração daqueles soldados. Eles voltando para casa, eles alegres, eles talvez até cansados por causa da luta, das batalhas, com o corpo todo ensanguentado, cheios de feridas. E eles chegam e encontram aquela situação daquela forma. Eles encontram a sua cidade totalmente destruída, encontram a sua cidade totalmente saqueada, levaram todos os tesouros, levaram todos os animais, levaram as mulheres, os filhos. E naquele momento, a primeira coisa que aconteceu com eles foi eles se entregarem ao desespero. Quantas vezes na nossa vida nós nos entregamos ao desespero? Quantas vezes na nossa vida nós passamos por momentos que nós queremos apenas subir em cima de uma montanha e a gente quer chorar até morrer, até acabar as forças. Ou então a gente quer pegar um carro, a gente quer encontrar uma estrada sem fim e a gente dirigir até a gente perder a consciência, a gente bater, a gente morrer, a gente quer pular da ponte, a gente quer tirar a nossa própria vida. Eu mesmo posso dizer que na minha vida cristã, nesses mais de 20 anos de vida cristã, mais ou menos 24, 25 anos de vida cristã, eu já passei por momentos da minha vida, por várias situações da minha vida, depois de crer em Deus, depois de batizar nas águas, depois de ter sido pastor auxiliar, depois de ser líder de evangelização, ser líder do grupo jovem, de ter tomado conta de igreja, de várias coisas que eu já tinha testemunhado, de experiências que Deus ele proporcionou eu viver na minha vida. E teve vários momentos na minha vida que eu desejei a morte. Vários momentos na minha vida que as feridas da minha alma eram como aquelas feridas da Zohag. Eram tão profundas que parecia que a minha alma estava dilacerada. E teve momentos na minha vida, dores que eu passei na minha vida, que eu enfrentei na minha vida, que eu desejava durante mais ou menos um ano, eu desejava morrer todos os dias. Eu desejava que Jesus ele me levasse, ou que acontecesse algo, que Deus viesse e tirasse a minha vida e me levasse dessa terra. E eu sei que se a gente for perguntar aqui, se tem alguém passando por algum problema, essa reunião ela vai virar o Alcoólicos Anônimos. É ou não é verdade? Todo mundo vai... se a gente trouxer aqui um carroceiro aqui, você contar o que acontece na sua vida, até o cavalo dele vai começar a chorar. Mas nós queremos falar aqui nessa noite a respeito daquele que pode trazer a solução para a sua vida. Porque naquele momento que eles estavam chorando, naquele momento que eles estavam desesperados, que eles não tinham mais forças para poder clamar a Deus,
que eles não tinham mais forças. Na verdade, eles nem estavam clamando a Deus, eles estavam chorando, desesperados, sem saber o que fazer. Naquele momento, a palavra de Deus diz, vamos lá no versículo 4. Então o povo que se achava com ele alçaram sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. E também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E não somente isso, mas Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Naquele momento a palavra de Deus fala que quando Davi ele chorou tudo que ele tinha para poder chorar. Quando ele chorou todas as lágrimas, quando não tinha mais lágrimas, quando as lágrimas dele haviam secado, naquele momento ele levantou a cabeça dele, ele falou: Senhor, eu não tenho mais lágrimas, eu não tenho mais a quem recorrer. O que o Senhor me diz nesse momento? Eu irei, pelejarei, eu lutarei, eu vencerei esses inimigos e trarei os despojos, trarei minha família de volta. E Deus falou com ele, falou assim: vai e luta, porque eu vou estar contigo. Muitas vezes na nossa vida, em momentos que nós passamos por uma situação de luta, e a gente passa por um grande período de tribulação, a gente chega no final dessa tribulação e a gente acha que a gente vai poder respirar. É ou não é? Quantas vezes aconteceu na sua vida de você, às vezes você recebeu uma promoção no seu trabalho, você recebeu um dinheiro, algo bom que aconteceu na sua vida, depois de um grande período de luta, de batalhas na sua vida, você recebe um milagre na sua vida e você fica feliz. É ou não é? Quem é que fica feliz quando você recebe um milagre na sua vida? Todo mundo se alegra, mas ninguém espera receber, ninguém espera passar por uma luta, receber um milagre e depois na próxima semana passar por outra luta pior. Naquele momento você começa a colocar em questionamento se realmente Deus irá contigo ou não, se realmente você tem andado na fé ou não, se realmente você tem agradado o coração de Deus ou não. Mas como a palavra de Deus fala, e não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 3, do versículo 3 até o 5. Amém? Se você quiser ver depois, Romanos 5, 3 ao 5. Mas nós conseguimos entender que muitas vezes a dor na nossa vida é um sinal que Deus ele coloca em nós para que algo em nós venha a ser melhorado. Quantas vezes Deus ele precisa nos quebrar, porque Ele precisa alcançar lugares inalcançáveis dentro do nosso coração, na nossa alma, que muitas vezes Ele não consegue alcançar, não porque Ele não quer, não porque Ele não tem o poder para poder fazer isso, mas porque nós mesmos endurecemos o nosso coração. Quantas vezes nós ouvimos palavras de derrota de pessoas que estão ao nosso redor, e aquelas palavras que nós ouvimos, aquelas palavras, elas, em um dado momento, aquelas palavras eram apenas palavras que estavam externamente rodeando a nossa mente. Mas um dia aquelas palavras, de tanto a gente ouvir, a gente não repreender, aquelas palavras elas começam a entrar no nosso coração. Quantos casamentos que estão destruídos, porque um dia o esposo ele disse uma palavra para a esposa, que feriu o coração dela, e hoje o relacionamento deles não é mais o mesmo, porque foi quebrado o respeito. Havia um respeito entre eles, havia uma confiança entre eles, havia uma cumplicidade entre eles, uma amizade entre eles, e por causa de uma palavra maldita, entrou uma mágoa no coração, entrou algo que feriu o coração daquela pessoa, e aquela pessoa, ela se abriu para a mágoa, mas ela começou a se fechar para Deus. Quanto mais nós nos abrimos para a mágoa, para o ressentimento, mais nós nos fechamos para Deus. Quanto mais nós nos abrimos para palavras malditas, para maus conselhos de amigos. Fica todo mundo de pé, pessoal. Faz assim, pessoal. Vamos lá, de novo. Amém. Passou o sono agora, em nome de Jesus. Pode sentar. Pode sentar no seu lugar. Amém. Eu creio.
Aí, agora só aprendeu a técnica. Essa técnica eu aplicava no Brasil direto. Aí, muito tempo que eu não fazia isso, eu lembrei agora. Amém. Mas, como a palavra de Deus diz que não somente nisso nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação ela produz a paciência. Quando nós passamos por momentos de tribulação, em que a gente não pode resolver mais o problema, que a gente não tem como buscar uma solução plausível, algo que a gente possa resolver com as nossas próprias mãos, isso vai trazer a paciência. Isso vai trazer uma experiência nova de buscar a Deus e clamar a Ele, entregar a Ele as situações impossíveis da nossa vida, crendo que Deus ele já está no controle, Deus ele já tem a solução, amém? Porque quando vem o problema contra a nossa vida, quando o problema se levanta, quando o gigante se levanta, quando Deus ele permite que algo ruim se levante contra a nossa vida, Deus ele já tem uma solução. Mas muitas vezes é o trabalhar de Deus, amém? Existem feridas que existem na nossa alma, que foi o diabo que causou, e existem feridas que é o próprio Deus que causou. Então Haroldo, você está querendo dizer que Deus ele nos fere? Sim, eu estou dizendo que Deus muitas vezes ele precisa nos ferir, porque a dor é algo divino. Um exemplo para você entender que a dor é algo divino. A criança quando ela precisa mamar, quando ela sente fome, o que a criança ela faz? Ela começa a chorar. É ou não é verdade? Aquela dor que a criança ela sente na hora que ela chora para mamar, aquela dor é uma dor que o próprio Deus colocou nela, porque se a criança ela não chorasse, você saberia que ela está com fome. E se você não clamar a Deus, se você não se humilhar na presença dEle, se você não se chegar aos pés do Senhor Jesus e clamar, e se humilhar diante da presença dEle, porque a palavra de Deus fala que só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Porque muitas vezes o que a gente vê nas igrejas, se você chega na igreja e às vezes você vai levantar um clamor a Deus, ou você vai fazer uma oração, e se aquela oração ela não é verdadeira, muitas vezes você faz a oração para poder, às vezes, chamar a atenção de alguém. Às vezes você faz uma oração para que aquela pessoa que está do seu lado, ela olha para você e pensa assim, nossa, aquela pessoa ali está na fé mesmo, ó. Aquele ali é de fé, aquele ali é homem de Deus, aquela ali é uma mulher de Deus. Mas quando você tem uma dor no seu coração, quando existe algo que está te corroendo por dentro, algo que está te entristecendo, algo que você tem uma angústia no seu coração, algo quando você está como Ana. A palavra de Deus fala que Ana, ela entrou ali dentro do templo, ela sentiu uma dor tão grande no coração dela, que ela não conseguia pronunciar palavra alguma. E ela ficava só... E era uma dor tão grande, a dor era tamanho no coração dela, que ela não conseguia pronunciar palavras. E todo mundo que olhava para ela, achava que ela estava bêbada. Falava, olha, essa mulher, ela se gesticula como bêbada. Essa mulher, ela está louca. Mas a dor era tamanho no coração dela. A dor era tamanho dentro da alma dela. De tanto ela clamar a Deus e falar, Senhor, me dá um filho, porque uma afronta se levantou dentro da minha casa. Uma afronta se levantou dentro da minha casa. O meu marido, ele se casou com outra mulher. Essa mulher teve outros filhos. Ela teve filhos com o meu marido. E ela fica me afrontando todos os dias, falando, olha, eu posso dar filhos pro seu marido, mas você não pode. A afronta estava lá todo dia. Ela estava sendo marcada todo dia. Imagina você, todos os dias, você acordando com uma afronta dentro da sua casa, além de você ter que dividir o seu marido com outra mulher, aquela mulher ainda apontando o dedo para você, ainda rindo na sua cara, ainda falando, olha, eu não temo a Deus, eu não sirvo a Deus, e você diz que é de Deus. E olha aqui, olha o milagre na minha vida aqui, olha o que Deus ele faz na minha vida, mesmo eu não clamando a Deus, mesmo eu não servindo a Deus, olha aqui o que Deus ele faz na minha vida. E aquela mulher, ela afrontava ela. Todos os dias falava a palavra de afronta. E aquilo ali ia gerando aquela angústia no coração dela. Muitos homens da fé, uma coisa que nós conseguimos entender, que praticamente 100% dos heróis da fé, todos eles, em algum momento na vida deles, eles foram marcados. Eles foram marcados por algum momento, por alguma situação que trouxe dor ao coração deles. Nós podemos ver aqui, sobre os heróis da fé, que vários deles que tiveram momentos da sua vida que marcaram a vida deles para sempre. Um exemplo, Jacó.
Todo mundo ouve falar, Jacó ele foi marcado por Deus, Deus ele tocou na perna de Jacó. Mas ninguém lembra depois que Jacó ele ficou manco pelo resto da vida dele. Pelo resto da vida dele, ele tinha que ficar andando mancando, porque a perna dele, ele ficou um homem coxo depois disso. Mas aquela ali era a marca da promessa de Deus. Naquele momento ali ele foi marcado por Deus, o nome dele foi mudado, de Jacó para Israel. Mas aquela marca teve um preço. E o que Deus ele pergunta para você nessa noite, será que você está disposto a pagar o preço de ser marcado por Deus? Será que você está disposto a pagar o preço de você receber a marca do vencedor em você? Porque muitas marcas dessas, elas vão acompanhar você pelo resto da sua vida. Amém? Eu lembro que muito tempo atrás, quando eu cheguei na igreja, quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos de igreja, mais ou menos, tinha um pastor que eu olhava para ele, se ele falasse para mim que ele tinha poder para poder transformar água em vinho, eu acreditava. Se ele pegasse uma pedra e falava assim, você crê que pela minha fé eu consigo transformar essa pedra aqui em pão? Eu falaria para ele, eu acredito. Aquele pastor, ele era tão usado por Deus, ele era tão cheio de Deus que ele marcou uma reunião uma vez. E naquele dia, gente, quando eu cheguei naquele culto, imagina uma pessoa que estava mal com Deus. A minha mente, o meu coração estava mais sujo do que o lixão municipal, o lixão da cidade. E naquele momento eu entrei e ele falou assim, depois que ele terminou de pregar, eu cheguei no culto atrasado. E aquele pastor ele falou para mim, aliás, ele falou para todas as pessoas que estavam ali naquele lugar, ele falou assim, você que quer, agora você que está aqui, você quer sentir a presença de Deus, vem aqui na frente do altar. Eu fui na frente do altar incrédulo. Eu fui na frente do altar sem acreditar. Eu fui na frente do altar me sentindo sujo, me sentindo imundo, me sentindo rejeitado por Deus, sem esperança alguma de ser tocado ou perdoado por Deus. Mas quando aquele homem ele falou, vem aqui na frente do altar, você quer sentir a presença de Deus. O que eu senti naquele dia foi algo inexplicável, foi algo que você pode pegar todas as palavras do dicionário, você não vai conseguir encontrar uma palavra para poder descrever. Quando eu cheguei mais ou menos na metade do corredor, o meu corpo ele tremia todo. E a presença de Deus era tão grande que naquele dia eu consegui entender o que foi que o Monte Sinai sentiu quando Deus desceu no Monte Sinai. Quando o Monte Sinai tremeu e fumegou, com a presença de Deus descendo naquele lugar. Naquele momento eu consegui entender o que o Monte Sinai ele sentiu quando a presença de Deus desceu naquele lugar ali. Porque a presença de Deus era notória, a presença de Deus era praticamente palpável. Você praticamente podia tocar com a mão na presença de Deus, de tanto que a presença de Deus era forte naquele lugar. E depois de um tempo, mais ou menos um ano depois, esse pastor ele saiu da igreja, ele pecou. Eu não sei qual foi o erro que ele cometeu, mas ele pecou, saiu da igreja, foi para o mundo. E naquele momento, a minha perspectiva de entender, de ter um exemplo de pessoa de Deus para poder seguir, caiu por terra. Porque eu estava olhando para o homem, em vez de eu olhar para Jesus e colocar Jesus em primeiro lugar, e colocar Jesus como um exemplo, como o verdadeiro pastor que eu devo seguir, que eu devo ter como exemplo na minha vida, a minha fé, ela foi para o brejo. Minha fé, ela desmoronou naquele momento. E eu tive uma queda tão grande. Eu posso dizer para vocês que dessa queda que eu tive nesse dia, até hoje eu não me levantei 100%. Até hoje eu estou me levantando ainda. Mas eu quero dizer para vocês que vocês não devem olhar para os homens, você não deve olhar para as pessoas que estão ao seu lado, você deve olhar para o autor e consumador da sua fé. Você deve olhar para aquele que trouxe a salvação para a sua vida, aquele que morreu por você na cruz do Calvário. Porque esse, você olha para ele, você não consegue encontrar nenhuma falha. Esse você vai olhar e você não vai encontrar marcas, você não vai encontrar nele manchas. Pelo contrário, você vai encontrar vestes brancas para poder te purificar dos seus pecados. Mesmo que você seja vermelho como um camesim. Mas Deus ele tem poder para poder te purificar e para poder transformar a sua vida. Amém? E nós podemos ver aqui vários exemplos de homens de Deus. Vemos aqui, por exemplo, Davi.
Davi, o filho de Davi morreu. Aquilo foi uma marca no coração dele. Paulo e Silas, quando eles estavam presos, e eles oraram ali naquele lugar, eles debaixo ali de chicotadas ali, com as suas costas todas marcadas. E naquele momento ali, foi um dos momentos que Deus mais usou Paulo. Foi ele dentro da prisão, quando ele escreveu as cartas. Imagina você ali ajoelhado ali, com as suas costas sangrando, e você escrever: a nossa leve e momentânea tribulação nem se compara com a glória que há de ser revelada em nós, através de Cristo Jesus. Amém? Davi passou por várias situações na vida dele. Ele teve o primeiro filho dele que morreu por causa de uma maldição que ele atraiu para a vida dele, quando ele se deitou com a mulher do seu soldado. Depois o outro filho dele se levantou contra ele, tomou o exército dele, tomou a cidade, tomou o reino dele, expulsou ele do lugar onde ele morava, expulsou ele do palácio, e ainda pegou todas as mulheres dele e levou para cima do monte, e se prostituiu com todas as mulheres dele em cima do monte. Isso cumpriu aquela palavra que Deus ele disse: aquilo que você fez em um culto, Davi, eu suscitaria um mal de dentro da sua casa, e outro fará diante de todo o monte, para te envergonhar diante de todo Israel. Aquilo foi uma marca na vida dele, aquilo foi uma marca profunda no coração de Davi. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas que ele carregava várias dores, ele carregava várias marcas no coração dele. Nós vemos também aqui, por exemplo, o exemplo da mulher do fluxo de sangue. Ela foi rejeitada. Imagina aquela mulher. Quando nós passamos por situações na nossa vida que nós ficamos marcados por aquela situação, ou pelo nosso jeito de ser, ou pelo lugar de onde nós viemos, ou por algo que nós praticávamos quando nós éramos do mundo, antes de conhecer a Deus. Muitas pessoas, elas nos chamam por aquele nome. Se você era alguém que era caloteiro, vai falar assim: olha, aquele ali é o Zezinho caloteiro. Ó. Se você era alguém que você praticava golpe, que você fazia qualquer coisa de errado, se você era aquela pessoa que você bebia até cair no chão, você, aquele ali é o Zezinho bebum, ó. Aquela ali é a Maria ali que bebe ali e dorme até na rua. Muitas vezes o mundo ele te marca e ele troca o seu nome por aquilo que você praticava de mal. E muitas vezes, se você não usar sua fé, se você não começar a olhar para você como Deus ele te olha, você vai aceitar aquelas palavras na sua vida. Você vai aceitar tudo aquilo todos os rótulos que o mundo ele tenta colocar sobre você. E você tem que entender nessa noite que a única coisa que importa é o que Deus ele pensa sobre você. Não importa os rótulos que o mundo ele tenta colocar em você, mas o que importa é o rótulo que Deus ele coloca em você. É aquilo que Deus ele diz que você é. Amém? E Deus ele diz que você é filho do Altíssimo, que você é mais do que vencedor. E que toda batalha que você entra, você já entra nela vencedor. Amém? Mesmo que você tenha várias derrotas ao longo do caminho, mas tudo aquilo que você perde, todas as lutas que você perde, Deus ele te dá uma vitória maior lá na frente. Assim como aconteceu na vida de Jó. Jó foi lá, Deus ele permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó e ele perdesse todos os seus filhos. Mas Deus ele restituiu todos os filhos. E voltando mais uma vez, para que você entenda, muitas vezes Deus ele vai te marcar. Deus ele precisa te marcar. Deus ele precisa te quebrar de alguma forma para te aproximar dele. Porque Deus ele está mais preocupado em que você esteja bem com ele do que você esteja bem financeiramente, ou às vezes bem na sua família, bem com seus amigos. O importante é você estar bem com Deus, mesmo muitas vezes você desagradando pessoas que estão ao seu redor. E Deus ele vai permitir muitas vezes a dor chegar na sua vida. Jó, ele recebeu outros filhos, mas os filhos que ele recebeu de volta não apagou a dor dos filhos que ele perdeu. Imagina a lembrança dele caminhando com seus filhos, ensinando os seus filhos a andar, a dar ali os seus primeiros passos, passeando de cavalo com seus filhos, ensinando os seus filhos a pescar, e de repente ele perde todos os filhos dele. Deus ele restituiu, e ele recebeu uma alegria, ele recebeu uma restituição de Deus, por aquilo que ele havia perdido na vida dele. Deus restituiu ele,
2 vezes mais tudo aquilo que ele havia perdido. Mas mesmo assim ainda existia uma marca no coração dele. Imagina vocês, Noemi. Noemi, ela saiu de uma cidade e ela vai para outra cidade. E nessa cidade, a primeira coisa que acontece, ela perde o marido dela. E depois ela perde os 2 filhos dela, que já eram casados. E depois que ela vai ali, ela perde aqueles 2 filhos. As únicas pessoas que sobrou para ela foram as suas 2 noras, que eram Ruth e a outra nora dela, que ninguém nem lembra o nome. E a única pessoa que sobrou, a única pessoa que continuou do lado dela foi Ruth. Imagina você mudar para uma cidade que você pensa assim: olha, eu estou mudando para essa cidade aqui, Deus ele falou comigo, eu vou chegar nessa cidade aqui, eu vou vencer, eu vou prosperar. E você chega nessa cidade, a primeira coisa que acontece é seu marido morrer, e de repente você perde seus filhos. O que você pensaria de Deus? Como será que estaria a sua fé diante dessa situação? E a palavra de Deus diz que Ruth disse para Noemi, quando elas voltaram para a cidade, elas retornaram para a cidade delas anterior. E quando elas chegaram naquela cidade, todo mundo começou a celebrar: olha, Noemi, que prazer ter você aqui conosco novamente. Ela falou assim: não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque a minha alma está em amargura. E quando ela voltou para a cidade dela, com aquela amargura no coração dela, ela falou para as 2 noras dela, falou assim: olha, vocês podem procurar um canto de vocês, porque se eu tiver outros filhos, não tem como vocês esperar meus filhos ficarem grandes para vocês casar com eles de novo. Então é melhor vocês ir embora, vocês procurar o marido de vocês, e me deixa aqui sozinho aqui, porque minha vida já acabou mesmo, não tem mais nada. E a outra nora falou assim: não, beleza, então, se é para ir embora, então tchau, estou indo embora. Tchau, foi muito bom. Até aqui foi muito bom, então eu estou indo. E somente a Ruth ficou. E a Ruth falou assim: que o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Aonde pousares, pousarei eu ali também. Muitas vezes na nossa vida, quando aqueles momentos que nós estamos desesperados, nós não temos a quem recorrer, Deus ele coloca pessoas no nosso caminho para dizer para a gente: olha, não importa a situação que você está passando, eu estou contigo, eu estou aqui do seu lado, eu estou aqui junto com você. Deus ele sempre vai preparar alguém para estar do seu lado, para trazer para você uma palavra de consolo, para trazer para você uma palavra amiga, para estender a mão quando você estiver caído. Amém? Deus ele sempre prepara pessoas para estar do nosso lado, mesmo que muitas vezes a gente olha para a situação e parece que está tudo perdido, parece que não existe mais solução, parece que todo mundo virou as costas para a gente, parece que até Deus está com as costas viradas. Mas pode ter certeza que Deus, em tudo, Deus ele tem um propósito. Em tudo que Deus ele permite que a gente venha passar na nossa vida, Deus está preparando um bom caminho. Amém? Deus ele está preparando algo maior para que a gente venha alcançar lá na frente. Seguindo aqui o exemplo aqui dos homens da fé, nós vemos aqui também sobre Jefté, que ele perdeu sua filha. Temos aqui a Maria Madalena, que ela sofreu preconceito, mesmo depois dela quebrar ali o azeite, ali aos pés do Senhor Jesus. Muitas pessoas têm certeza que elas olhavam para ela como se diz, né? de meia esquina, né? A pessoa tipo tá olhando assim, né? Tipo só observando de longe, ali pronto ali com uma pedra ali na mão para poder jogar naquela pessoa. Nós temos aqui também o exemplo de Jeremias, que ele recebeu um propósito de Deus de andar nu em Israel durante 2 anos, e sofrendo aquelas humilhações ali, todo mundo vendo ele ali nu, diante de todo mundo. E Deus falou assim: você vai andar nu para mostrar para o povo que é assim que eles estão diante de mim. Quando eu olho para eles, eu vejo a nudez deles, eu vejo a podridão dos pecados deles. Que quando o diabo olha para eles, não adianta eles acharem que só porque eles estão dentro do templo, porque eles estão levando dízimo, eles estão levando ofertas, que o diabo não vai alcançar a vida deles. Porque o diabo ele não simplesmente olha para nós. Quando o diabo ele olha para cada um de nós, o que atrai o diabo, o que atrai a presença do maligno para a nossa vida, é o nosso cheiro. Como que será que está cheirando a nossa alma? Porque quando nós estamos longe de Deus, a nossa alma ela está podre. A nossa alma ela tá fedendo carniça. E o diabo, como um bom carniceiro, como um urubu espiritual,
eles começam a se juntar, eles começam a fazer grupinhos ali, aonde está fedendo, onde tem mau cheiro. Mas quando você começa a viver a verdade de Cristo, quando você coloca no seu coração, eu quero ser um instrumento da verdade, eu quero ser um instrumento usado por Deus, para que a verdade de Deus venha chegar na minha vida, na minha casa, na minha família, aonde quer que eu for. Quando você começa a viver a verdade que é Cristo, então aonde você chega, ali também chega o bom perfume de Cristo. Amém? E é isso que nós temos que lutar a cada dia, para que a nossa alma ela venha exalar o bom perfume de Cristo. Nós temos exemplo aqui de José, que ele sentiu saudades da sua família. Imagina ali, José ele vendido ali pelos seus irmãos, a dor do desprezo, a dor de querer voltar para sua casa, de querer poder contar para o seu pai: olha, pai, eu fui vendido pelos meus irmãos, eu não fugi de casa, eu não estou morto. Eu sei que o Senhor tem chorado todo esse tempo, eu sei que o Senhor tem estado desesperado todo esse tempo, achando que eu estou morto, mas eu estou aqui. Ele suportou aquela dor durante todo aquele tempo ali. Ele sentiu aquela saudade no coração dele, a saudade apertou no coração dele, mas o propósito que Deus ele tinha para a vida dele era maior do que tudo isso. E através do propósito que Deus tinha para a vida dele, ele superou. E depois, no tempo certo, quando chegou o tempo certo, o tempo de Deus, ele falou assim: então agora é o tempo certo de poder rever minha casa, de poder rever minha família, de poder voltar para o meu lar. E Deus usou grandemente, e Ele trouxe de volta a sua casa, trouxe de volta a sua família. Deus usou grandemente a vida dele, para que ele viesse salvar não só a sua família, mas também toda a nação. Nós vemos aqui também sobre Daniel no exílio também, né? Ele ficou ali também, ali no exílio, na Babilônia. Imagina ali um jovem ali, eu não sei a idade certa dele, mas ele tinha mais ou menos uns 16 anos, foi tirado ali do ambiente dele, de familiar, enquanto todo mundo ali estava ali preocupado ali em namorar, preocupado em brincar, fazer outras coisas, e ele estava ali aprendendo ali toda a ciência ali da Babilônia, para poder se tornar governador depois. Estava ali no meio ali dos sábios ali. Ou seja, ele não teve adolescência, a adolescência dele foi quebrada. O período dele da adolescência, ele teve que pular da adolescência e se tornar adulto, de uma hora para outra. Eu não sei qual é a dor que você enfrenta nessa noite. Eu não sei qual é a dor que está no seu coração. Eu não sei se você carrega uma mágoa, se você carrega um ressentimento, se você carrega uma tristeza, se você está aqui nessa noite, você está com depressão. Eu sei que existem N situações na nossa vida que podem causar tristeza no seu coração. Mas a única coisa que eu sei nessa noite é que não importa aonde começou o seu problema, e não importa o tamanho do seu problema, mas se você chegar aos pés do Senhor Jesus, se você apresentar a Ele nesse momento e falar: Senhor, eu tenho sido marcado, Senhor, olha aqui, Senhor, as minhas mãos, elas estão calejadas, os meus olhos, Senhor, eles não têm mais lágrimas de tanto chorar. Olha, Senhor, os meus joelhos, eles já estão calejados de tanto clamar dia e noite. Eu tenho clamado ao Senhor dia e noite. Eu não tenho mais forças para clamar ao Senhor. Mas eu quero apresentar diante do Senhor nesse momento a minha causa. Eu quero apresentar diante do Senhor nesse momento a minha vida, o meu coração. E se você crer, em nome do Senhor Jesus, se você usar a sua fé nessa noite, mesmo você que não, talvez você ainda nem conhece a grandeza desse Deus, que você talvez nem entregou a sua vida para o Senhor Jesus, mas muitas vezes você tem ouvido falar dele, mas você ainda não conseguiu contemplar a grandeza de Deus sobre a sua vida. Eu quero dizer para você nessa noite, que Deus ele está aqui nessa noite, ele está aqui pronto, ele está de braços abertos. Não importa a situação que você esteja vivendo na sua vida, mas ele está aqui de braços abertos. Gostaria que vocês viessem aqui na frente do altar, para a gente orar. Aleluia. Venham todos, pessoal, pode vir todo mundo. O altar tem fogo, mas esse fogo não vai te queimar, amém? Assim como aquele fogo que existia na sarça, quando Moisés chegou perto daquela sarça, que existia aquele fogo na sarça que não se consumia. Aqui existe um fogo para te purificar, para te transformar, para te dar uma nova unção, para transformar a sua mente, o seu coração, os seus pensamentos, amém? Pode chegar bem aqui na frente do altar. Se você quiser dobrar os seus joelhos na frente do altar, fique à vontade, você está na casa do seu Pai nesse momento, amém? E você que tem uma causa para você apresentar diante de Deus, você que quer falar com Ele nesse momento, você que quer que nesse momento Deus ele venha
que Deus ele venha mover o trono dele na sua direção. Deus ele vai mover o trono dele nesse momento. Talvez você está aqui nessa noite e você está diante de uma afronta. O diabo ele tem te afrontado, o diabo ele tem colocado diante de você. Ele tem tentado colocar diante de você o seu passado. Mas nessa noite você vai falar para ele do futuro dele, que é no lago de fogo e enxofre. Amém? O diabo ele tem tentado colocar diante de você o seu passado. Mas você vai falar com Deus agora nesse momento. Deus, eu creio que todas as coisas velhas já se passaram. E tudo se faz novo na minha vida a partir de agora. Então feche os seus olhos nesse momento.